Finalmente chegamos na consulta de enfermagem, né? A consulta de enfermagem, ela se divide em algumas partes. Então, a primeira dela, anamnese. E essa é a minha parte favorita. E é muito importante que a gente entenda a real importância de uma anamnese bem feita. Então, a anamnese bem feita, ela tem perguntas direcionadas, sim, mas ela tem muito espaço para escuta livre também. E quando nós deixamos de ouvir a paciente, ficamos interrompendo o tempo todo, podemos estar deixando passar informações muito importantes e que podem ser aquela peça-chave para um tratamento, para uma orientação, para uma prescrição que realmente vai trazer resultado de qualidade na vida dessa mulher. Depois da anamnese, nós fazemos o exame físico, né, quando é uma consulta presencial, porque nós enfermeiros também podemos realizar a telemedicina, o diagnóstico e a prescrição de enfermagem. Eu vejo muitos enfermeiros, muitos profissionais médicos, muitos profissionais da área da saúde em geral, muito ansiosos para realizar o diagnóstico, né? E a minha dica é: não tenham ansiedade para a realização do diagnóstico. Faça uma escuta bem qualificada. Quem fica muito focado em fechar um diagnóstico, deixa de escutar as informações que realmente são relevantes. É muito importante a gente escutar o paciente. E daí, só pegando um pequeno gancho, né, quando nós falamos da teleenfermagem, do atendimento digital, é a nossa principal ferramenta, que é a escuta ativa, que é a escuta qualificada. Então, através da tela, nós não conseguimos colocar um estetoscópio, não conseguimos fazer uma palpação, não conseguimos observar com tanta qualidade uma determinada coloração ou sentir um odor, mas nós podemos ouvir a descrição que a paciente faz, fazer uma escuta realmente atenta do sintoma que ela está tendo, né? Da dor que ela sente, do incômodo que ela relata para você. Esse aqui é o nosso principal instrumento de trabalho e deveria ser também nos consultórios presenciais. Nós temos tornado a medicina no geral, né, muito protocolar. É muito comum os pacientes relatarem que foi até um determinado consultório e que o profissional nem olhou para ele. Abriu a gaveta, entregou uma lista de pedidos para exames e falou para ir embora e voltar depois. E a escuta fica onde, né? Tanto que quando nós falamos da solicitação de exames, nós falamos que o exame, a solicitação deste documento, né, deste instrumento, tem que ser focado numa avaliação clínica qualificada. Nós não pedimos exames aleatoriamente, né? Às vezes o paciente chega na atenção primária e ele fala pra gente: eu quero uma tomografia do corpo todo, quero uma ressonância completa, quero ter certeza que eu estou livre de qualquer questão e que desta forma estou fazendo uma prevenção em saúde de qualidade. E nós temos o dever de explicar para ele que, na verdade, não é assim que funciona, né? Exames em excesso não trazem uma segurança maior. A prova disso foi terem diminuído a idade para rastreio do câncer de mama na Inglaterra e não termos conseguido nenhuma redução na mortalidade das mulheres com câncer de mama. Por outro lado, presenciamos uma significativa redução na qualidade de vida dessas mulheres que passam por esse rastreio, por achados que, na prática, não traria nenhum dano na vida daquela mulher, mas que, por ter sido achado, começou-se intervenções desnecessárias que reduziram a qualidade de vida dela. Então, é muito importante que nós estejamos muito focados na anamnese. É a minha parte favorita. É o momento onde eu posso entender o que aquela mulher está me trazendo, onde eu faço a escuta de coisas que eu nem imaginava que poderiam vir. Né? Muitas vezes nós fazemos uma pergunta e, ao ficarmos calados, olhar essa mulher nos olhos e darmos espaço para ela trazer o relato daquela pergunta, vem um monte de outras respostas para perguntas que nem vamos precisar mais fazer e para perguntas que talvez deixaríamos de fazer e que, no entanto, acrescentou em muito no processo futuro do diagnóstico e da prescrição. Então, vamos falar um pouquinho sobre a anamnese primeiro.
Então, a anamnese, ela é essa coleta de dados de enfermagem, né? É o histórico de enfermagem. Ele é um momento que tem justamente esse objetivo, obter as informações, né, relacionados a esse indivíduo, a essa mulher, levantar os históricos dela, seja relacionados ao processo de saúde ou doença ou de preocupações que ela está vivendo. Né? A mulher que está passando aí pelo climatério, pela menopausa, ela tem muitas questões. É um momento muito novo, é um momento de transformações. É importante deixar essa mulher trazer as preocupações dela. Né? Nós, como enfermeiros, sabemos muito disso, né? No hospital, principalmente quando a gente fala aí da assistência hospitalar. O paciente é aquele que fica, cadê o médico? Cadê o médico? Cadê o médico? Quando é que o médico passa? E depois que o médico passa, ele fala, por favor, cadê o enfermeiro? Eu não entendi, eu preciso da orientação. Então, essa é a nossa função, né? Fazer o direcionamento correto do cuidado. E para isso nós temos que fazer essa escuta bem qualificada, levantar este histórico de forma suficiente. É um procedimento deliberado, ele é sistemático, ele é contínuo. Todas as vezes que tivermos contato com essa mulher, nós vamos levantar novas informações, né? Seja da resposta que ela trouxe de uma orientação anterior, de uma situação nova que ela está vivendo, de um sintoma novo que surgiu. E nós temos auxílios, né, de métodos e técnicas variadas, validadas pelo COFEM, né, que pode ser realizado aí pelo enfermeiro. Quem faz consulta de enfermagem é o enfermeiro, não é o auxiliar e não é o técnico, embora esses profissionais sejam valiosíssimos no levantamento de informações. Eu falo também muito sobre a assistência hospitalar, né? O enfermeiro ali, o técnico de enfermagem ali à beira-leito, eu brinco que ele é o ouvido direito e o ouvido direito e o ouvido esquerdo, né, do enfermeiro. É ele que traz muitas vezes para a gente aquela informação que o paciente não trouxe nem para o médico, nem para o enfermeiro, nem para o fisioterapeuta, nem para ninguém. É ali numa troca de punção, é ali numa medicalização, numa alimentação, num banho, que a gente descobre muita coisa. E na atenção primária não é diferente, no consultório não é diferente. É naquela coleta do Papa Nicolau, é na inspeção das mamas, né? É naquela troca, naquela orientação das medicações que vão ser utilizadas. É muito importante que nós estejamos realmente atentos a essa escuta para que as informações que consigamos levantar sejam da maior qualidade. Eu vou trazer para vocês aqui um roteiro mínimo. Por que eu falo roteiro mínimo, né? Porque a gente descobre ao longo do processo que cabem questionamentos diferentes. E cabem questionamentos diferentes para pessoas diferentes, né? Então não faz sentido a gente seguir um protocolo para todo mundo, né? Um protocolo básico, ok, um questionamento mínimo, ok, mas existem variáveis e é importante nós estarmos atentos a isso para não sermos excludentes, né? Nós não podemos excluir as pessoas pela sua história, pelas suas condições, pelas suas orientações. Então é muito importante a gente estar focado nisso. Então, como é que a gente começa aí essa anamnese, né? Então, quando foi a data da primeira e da última menstruação? E quando perguntar, faz uma pausa, respira, deixa a mulher trazer essa informação. A informação nunca vem isolada, né? Sempre vem aí com um histórico de dor, de vergonha, de ansiedades, às vezes de violência, do processo como essa mulher vivenciou isso. Então é importante que nós consigamos entender isso. Orientação e hábitos sexuais, é importante a gente entender que tipo de riscos essa mulher está sujeita, para que tipo de orientações ali na frente a gente vai precisar estar ofertando para garantir a segurança e a qualidade de vida dessa mulher. Antecedentes pessoais e familiares. Nós sabemos que o histórico familiar, o histórico materno, a história das irmãs tem aí uma relação muito forte com o momento em que a mulher muitas vezes vai entrar na menopausa. É muito parecido, né? A literatura traz isso pra gente também. Geralmente as mulheres menstruam numa idade muito próxima ali da mãe, da avó e geralmente não havendo patologias associadas, a suspensão da menstruação, a menopausa também chega nesse contexto, né? Parecido com a idade próxima da mãe ou da avó. O uso de métodos contraceptivos, lembra que eu falei um pouquinho antes?
que é muito importante orientarmos as mulheres que durante o climatério existe a possibilidade de uma gestação. Raramente uma mulher nessa faixa etária está desejando engravidar. Existem aquelas que estão? Ok, perfeito. Vamos orientar essas mulheres também dentro daquilo que elas desejam e necessitam. Mas é importante que tragamos essa informação. Eu falo que um dos mitos, né, que permeia a saúde da mulher é que nessa fase não engravida, assim como as mulheres acham que não engravidam no período da amamentação. E são nesses dois grandes momentos que as mulheres passam por muitas frustrações por não terem recebido a orientação adequada para prevenir uma gestação indesejável. Hábitos alimentares, a menopausa é fundamental essa abordagem, né? A alimentação da mulher nesse momento, ela vai ser a chave para uma longevidade interessante ou não. Deixa a mulher falar sem julgamento. Hábito de sono. A gente sabe que é uma fase de transição que pode ter aí uma perturbação no sono. Não deixa de mandar para sua gestante aquele material bônus que eu tenho lá no final para você sobre higiene do sono. Repouso, atividade física, né? Eu falo que a gente tem aí a dupla dinâmica da menopausa, que é a boa alimentação e a atividade física. Histórico de quedas, é muito importante a gente investigar isso, já que a gente tem aí um aumento da incidência da osteoporose, das fraturas durante a menopausa. Patologias existentes, então se essa mulher é hipertensa, se ela é diabética, se ela sofre de enxaqueca, se ela tem qualquer outra questão de saúde. Eu falo muito da hipertensão e da diabetes porque são questões que surgem muito na mulher menopausada, né? Na mulher climatérica. É importante estarmos atentas a isso e fazer investigações. Se essa mulher já vem de antes da menopausa, sendo hipertensa, sendo diabética, mais atenção ainda, porque a tendência é que esses parâmetros fiquem um pouco piorados. Avaliar a saúde mental, né? Então é um momento em que a mulher está passando por muitas transformações, irritabilidade, algumas mulheres apresentam um processo depressivo, entender em que momento essa mulher se encontra, escutar sem julgamento. Levantar dados sobre tabagismo, lembra que nós falamos também que o tabagismo pode antecipar a menopausa em até 2 anos? É muito importante que a mulher na menopausa entenda a importância de evitar o cigarro, de evitar o tabaco. Não faz bem para ninguém, mas se a gente chegou com uma mulher até essa fase da vida fazendo uso do cigarro, é um grande momento para fazer a conscientização e ajudar no processo, né? Não julgar. Deixar um hábito, um vício é muito difícil. Essa mulher vai precisar de orientação, de ajuda, né? De um protocolo antitabagismo. E é importante que nós estejamos lá para orientar isso também. Histórico familiar de câncer de mama, né? Então aí é uma coisa muito importante. Avó, irmãs, mãe, tias. A mulher que tem histórico de câncer de mama, a gente já cancela imediatamente qualquer possibilidade de reposição hormonal. Não dá para fazer, né? É importante a gente pensar o quê? O câncer, ele tem um fator hereditário muito forte, né? Sobretudo câncer de mama, colo do útero, né? Os ovários. Então, se a mulher já vem com esse histórico, não pode fazer reposição hormonal. O que o hormônio faz? O hormônio faz crescer célula. E o hormônio faz crescer células indiscriminadamente, né? Boas e ruins. Se a gente já tem aquele histórico, aquela predisposição, mas aquela célula está lá quietinha, provavelmente ela não fosse nos trazer nenhum dano. A partir do momento que você começa a estimular ela começa a crescer e a gente pode ter aí um câncer desencadeado que sem estímulo talvez ele não fizesse nada, né? Não trouxesse nenhum tipo de dano. Então essa é uma investigação muito importante. Perguntar para essa mulher quando foi a última coleta do citopatológico, né? Lembrando que nós trabalhamos com evidências científicas e não com achismos e nem com orientações antigas e antiquadas, né? O Ministério da Saúde traz que após 2 coletas do citopatológico consecutivas com resultado negativo, a mulher pode fazer a coleta do Papa Nicolau a cada 3 anos. Não tem por que ficar coletando todo ano.
Questionar se essa mulher tem aí sangramento genital após a menopausa ou após a relação sexual. Isso pode acontecer muito na menopausa, é importante entender se a mulher está passando por isso. Queixas ginecológicas, urinárias, intestinais, se o intestino está funcionando bem, se ela não tem perda de urina, se ela não tem infecções de urina, ardor, né, para fazer xixi, se ela não sente aí aquela urgência, aquela sensação de que o tempo todo a bexiga está cheia, vai até o banheiro, faz só um pouquinho, dali a pouco tem que ir de novo. É importante fazer essa investigação bem feita. São algumas das principais queixas que as mulheres trazem nesse período. Realização da mamografia e o último resultado. Se essa mulher realizou a mamografia aí dentro dos últimos 3 anos, né? Não precisa fazer outra a cada 3 anos, desde que ela não tenha um histórico familiar importante e nem pessoal. Dados sobre alergias. As alergias tendem a piorar na menopausa, né? Pelo ressecamento da pele, pela mudança aí nesse processo de elasticidade. E a situação vacinal, a consulta de enfermagem é incrível para nós fazermos essa atualização. Se nós pensarmos que esse é um momento de transformações muito profundas e que a mulher pode estar mais vulnerável para uma série de outras questões, aproveitarmos esse momento para fazer a orientação vacinal bem feita é uma preciosidade, né? Muito importante. É ainda na anamnese que nós podemos ter contato com algumas situações de vulnerabilidades bastante importantes, né? Então, violência, seja sexual, seja verbal, seja doméstica. Deem espaço de fala para as mulheres. Muito cuidado com o seu não verbal, para que ele não pareça um julgamento, uma repressão, né? Se a gente julga, imediatamente a mulher se fecha e ela não vai trazer mais nada para você. Acabou, a sua chance acaba ali. Então, esse é um momento de escuta atenta. Não interrompam, né? Nós temos vários artigos científicos mostrando que raramente o paciente passa de 2 horas com 2 minutos, né? Não 2 horas, 2 minutos consecutivos falando sobre uma questão, se ele não for interrompido. Permitam esse espaço de fala. E lembrar, né, que em caso de violência, é de responsabilidade do enfermeiro fazer o acolhimento dessa mulher, identificar o tipo de violência e fazer a notificação, né? Só diagnosticar a violência é muito pouco. Então, você diagnosticou uma violência, você tem que fazer contracepção de emergência, que deve ser realizada até 5 dias, né? Vacinação com esquemas completos, né? Para imunização aí de hepatite B. Tem uma série de questões aí que a gente pode estar orientando. Então, não adianta nada a mulher vir e contar para você que você sofreu, que ela sofreu uma violência sexual, se você não vai fazer nada para ajudar ela, né? Além do acolhimento emocional, nós temos a parte técnica também, que é prevenir aí doenças, né? Fazer aí toda a contracepção de emergência para gestação e toda a profilaxia aí para evitar aquelas doenças importantes, né? HIV, hepatite, enfim. O enfermeiro tem por obrigação ainda no caso de violência preencher a notificação do sistema de agravos, tá? Não é obrigação do enfermeiro fazer notificação em delegacia, né? Ele deve orientar a paciente a procurar esse caminho. Ele pode acompanhar, ele pode dar todo o caminho para ela, mas ele não precisa fazer nenhum tipo de notificação policial, precisa fazer a notificação aí para o nosso sistema de informações de agravos, que é o SINAM, tá? Isso o enfermeiro precisa fazer.